Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria. No Espaço Livre de hoje, nós vamos entrevistar a nutricionista doutora Vivian Mara Luz Baratella. Bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Doutora, a gente vai falar sobre uma pesquisa que fez parte do inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, o Covitel, que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com a Organização Global da Saúde Pública Vital Estratégias. O levantamento ouviu 9.000 brasileiros com 18 anos ou mais de capitais e cidades do interior do Brasil por telefone entre janeiro e abril de 2023, é bem recente, né? E em 2022, esse estudo viu que 9% dos jovens brasileiros com idade entre 18 e 24 anos tinham um índice de massa corporal igual ou maior que 30, o que configura a obesidade. Só que em 2023, esse percentual saltou para 17,1%, aumentou 90%. Doutora, explica para a gente esses números, o que isso significa para a população brasileira em geral. Essa pesquisa revela para a gente o que a gente tem presenciado mesmo no consultório, no serviço de saúde, que é a alimentação sendo deixada de lado, né? A gente vê que, associado a essa má alimentação, a gente tem muitas outras coisas envolvidas, né? O uso excessivo de telas, o período do sono reduzido, a gente vê um aumento do consumo de bebida alcoólica, né? Um maior número de doses, né, em relação a tempos anteriores. E aí tudo isso vai impactando na saúde. E na alimentação, aumento do consumo de refrigerante, né, refeições rápidas, né, as pessoas não param mais para se alimentar, quando está se alimentando, está assistindo uma TV, come sem perceber o que está comendo, faz qualquer tipo de refeição porque está com pressa, na correria do dia a dia também, né, não só pensando no lazer, no momento de estar comendo, mas também em relação à correria mesmo do dia a dia. Sim. Porque ter uma boa alimentação demanda tempo, né? Mas é uma das principais coisas que a gente tem que colocar isso como prioridade na nossa vida. E isso não tem acontecido mais. É tudo mais importante, né? O trabalho, a correria do dia a dia, às vezes descansar a hora que tem um tempinho e se preocupar com a alimentação tá ficando de lado, né? Então, o sono é prejudicado, né, por essa falta de tempo, o que aumenta o risco de desenvolver alguma outra doença crônica não transmissível, né, uma hipertensão, uma depressão. Quadros de ansiedade e depressão aumentaram demais após a pandemia, tem vários estudos mostrando. Então, tudo isso vai impactando também na alimentação, e é assim, tudo ligado, né? Alimentação ruim, saúde mental também prejudicada, né? Então, tudo isso vai impactando, e aí a gente vê o resultado, né? Essa faixa de idade, né? Essa faixa etária, foi no momento em que, né, estava vendo aí a transição entre adolescência e vida adulta. Sim. Foi o período de pandemia, então impactou demais na vida das pessoas. O que impressiona é esse salto, né? 90% é um número muito grande. Por que é tão grande? É por conta de, talvez, né, essa transição mesmo, né, nessa faixa etária, onde a gente termina ali a adolescência, né, a faixa etária ali que a gente vai levar, né, para a vida adulta, hábitos bons, a gente está vendo que isso não aconteceu na pandemia, né? Diminuiu a atividade física porque ninguém saía de casa, né? Então aumentou demais. A gente vê que aumentou 90%, né? O diagnóstico da obesidade. E só que a gente já tinha um grande número, né? A gente já tinha um grande número de sobrepeso, então só aumentou
né, esse ganho de peso durante esse último ano, aumentando ainda mais o diagnóstico da obesidade, né? Mas a gente já vinha caminhando pelo sobrepeso, chegando agora na obesidade. E esses jovens que têm esse diagnóstico, o que a família deve fazer, o que eles mesmos podem fazer? A gente sabe que é uma boa alimentação, sabe que é praticar atividade física, mas isso tem que ser apoiado, né? Porque eu sempre falo muito assim, nos atendimentos, no consultório, nos grupos, que tem que ser uma coisa em família, né? Tem que ser uma coisa na residência, no grupo de convívio, né? Então, se a gente não tem um apoio, fica mais difícil. A gente precisa que esses bons atos façam parte do dia a dia, né? Então, se é um casal, né, que mora sozinho, cozinhar a 4 mãos, né? Marido, mulher, ou, né, tá ali cozinhando juntos, preparando as refeições, se preocupando com isso, né? Porque se fica só para uma pessoa, sobrecarrega aquela pessoa, não dá certo. A gente vê que vai passando um tempo, aí volta a má alimentação de novo, né? Então, se preocupar, priorizar a alimentação é importante, né? Se programar, se falta tempo, se programar para ir fazer uma boa compra, né? Fazer já as preparações que der para deixar pronta para naquela hora de correria ter uma coisa saudável e não recorrer a um fast food, a um delivery, sim, né? Que acontece demais. Dar para a alimentação a importância que ela merece, né? A base da nossa vida é o nosso alimento. Se a gente não se alimentar, não se hidratar, o nosso corpo não sobrevive. Então, é uma coisa muito importante que a gente acaba deixando de lado, né? Come qualquer coisa e aí depois a gente vê o que faz, né? Essa conversa do comer qualquer coisa, a gente está abordando os alimentos processados, é isso? Isso. A maioria, né, de alimentos ultraprocessados é super rico em sódio, muito rico em gordura saturada, né? A gente vê um alto índice de crianças que já apresentam hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, e o que da onde que está vindo isso? Da família, né? São os pais se alimentando mal, transmitindo isso para os filhos. Né? Então, o alto consumo de refrigerantes. Ah, mas eu não bebo refrigerante, eu tomo um suco de caixinha. Mas é puro açúcar do mesmo jeito, né? E às vezes ainda cheio de corante também. Então, assim, esses alimentos ultraprocessados, eles vieram para aumentar o tempo de prateleira, a gente ter, né, alimento por mais tempo, mas o consumo excessivo não é legal. Né, a gente sabe que vai aumentar a glicose no sangue, né? Aí esse tempo todo comendo esse excesso de sódio, de açúcar, de gorduras, vai levar a uma doença crônica não transmissível, obesidade, diabetes, hipertensão, né? Uma dislipidemia. Então, a gente precisa aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, que é o que nesse estudo a gente vê que nessa faixa etária o consumo é mais baixo ainda do que o ano passado, né? Então, a gente precisa aumentar o consumo de frutas nos lanches, legumes e verduras pelo menos umas 2 vezes ao dia, né? Sim. A gente come, às vezes, nenhuma vez, né? E são os alimentos que mais têm fibras, vitaminas, minerais e a gente acaba deixando de consumir. E tem baixa caloria, né? Então, vão dar uma saciedade boa, um valor nutricional excelente e a gente está deixando de lado, né? E são alimentos que, se a gente organizar direitinho, dá para comprar, né? Porque hoje em dia, um lanche, né? Um hambúrguer aí, vai custar por volta, né? Por aproximadamente uns R$30. Sim. Com R$30 dá para a gente comprar verdura e legume. Né? Então, e o hambúrguer vai ser uma refeição, a verdura e o legume que a gente vai comprar com R$30 vai ser para vários dias, né? Então, dá para a gente se organizar e ter esses alimentos saudáveis na nossa mesa, né? No nosso dia a dia. E deixar um pouco, né? Deixar de consumir, diminuir o consumo desses alimentos ultraprocessados. E, é claro, também atividade física, que é importante, né? Doutora Viviane, passa pra gente aí uma lista de alimentos ultraprocessados, que a gente fala alimento ultraprocessado, alimento que fica muito tempo, mas quais são exatamente o que a gente pode evitar?
Ó, alimentos ultraprocessados são aqueles que têm muitos ingredientes no rótulo, né? Então, a gente sabe que na hora de ir lá no supermercado comprar, tem que olhar a validade, tem que olhar preço e também tem que olhar a lista de ingredientes, né? Se a lista for muito grande, com nomes de ingredientes que você nem conhece, já deixa de lado aquele alimento, né? Hoje em dia, né, o que a gente mais vê o pessoal comprando lá no supermercado na hora de fazer as compras de mês, né? Muita bolacha, bolacha recheada. Além disso, também muito refrigerante, suco de caixinha, né? Lanchinhos para as crianças levar na escola. Tem sido muito comprado aqueles bolinhos prontos, né? Cheios de açúcar, né? Com um monte de ingredientes que a gente não tem nenhum valor nutricional, né? Que vicia o paladar da criança ainda, né? Das pessoas no geral. Então, salgadinhos, né? Salgadinhos de saquinho, aqueles, né? Snacks. Tem sido comprado também muito iogurte. Iogurte, na verdade, que é uma bebida láctea cheia de corantes, né? Porque o iogurte bom é aquele que tem 2 ingredientes, o leite e o fermento vivo, que são as bactérias, né, probióticas que a gente tem ali. A gente tem que olhar mesmo nos alimentos, na lista dos ingredientes dos alimentos, o que tem naquela coisa que eu tô comendo, né? Uma coisa que a gente vai colocar dentro da gente, que vai gerar um impacto na nossa saúde, então tem que ser analisado. Para a gente passar os números desse assunto que a gente está conversando, esse grupo que a gente já falou, de 18 anos ou mais, né? Também é o que menos consome frutas, verduras e legumes, apenas 33,5% e 39,2%. Esses alimentos incluem na dieta 5 vezes ou mais na semana. Aí só para a gente ter uma noção desses números, né? E também o que eles trazem para a gente, como a gente já está conversando, que o consumo de refrigerantes e sucos artificiais são considerados no mercado de alimentação não saudável e destaca na faixa etária com 24,3% dos jovens que tem um consumo frequente, que é 5 vezes ou mais na semana. Esse consumo, o interessante é a gente diminuir, como você já tinha comentado. Na verdade, se a gente pudesse não consumir refrigerante, seria melhor, né? Refrigerante, sucos de caixinha, né? Dar preferência à própria fruta, né? Em casa, como sobremesa, ao invés até de fazer o suco natural, consumir a fruta, né? Porque a gente vai estar mastigando mais, a gente vai ter mais fibras, vai consumir o alimento de forma mais integral, seria melhor. Mas a gente sabe que tem alguma festinha, né, tem alguns eventos, né, na nossa vida que vai ter lá um refrigerante, então deixar para esses momentos, né, consumir em menor quantidade, não, né, fazer o consumo de refrigerante como no lugar da água, né, como forma única de hidratação, porque muita gente faz isso, acorda já tomando refrigerante e deixa o consumo de água de lado, né, e a água é, né, básico para a nossa saúde, né? Antes mesmo do alimento é a água, então a gente precisa se hidratar muito, né? E aí, dessa forma, a gente consegue diminuir o consumo de refrigerantes e esses outros, né, tipos de bebidas muito açucaradas, que são ultraprocessadas. Abordando um pouco esse assunto da água, a gente sempre tem a discussão, quanto que tem que beber de água por dia? Tem gente que fala que é 2 litros, tem aquela conta de 30 ml por quilo. Isso, qual que é o correto? Qual que é o recomendado? Varia muito de acordo com a rotina da pessoa, né? Um atleta vai precisar de um volume maior, né? Uma pessoa que não pratica tanta atividade física vai precisar de uma quantidade menor, mas a gente faz a conta de mais ou menos 30, 35 ml por quilo de peso, né? E aí vai depender também, pode ser que tenha alguma especificidade, né? Para cada caso a gente tem que avaliar, mas no geral é isso mesmo, né? Que vai dar mais ou menos de 2 a 2,5 litros de água por dia. Nesse estudo que a gente está conversando, também aborda a questão da ansiedade que está aí ligada à alimentação, né? São
duas coisas que andam junto, que seguem junto, e os números mostram que nessa mesma faixa etária, 31,6% dos jovens já receberam diagnóstico médico de ansiedade. E o sono também nessa população, de acordo com a pesquisa, também está comprometido, com apenas 54,2% da quantidade recomendada para essa idade, que seria aí enquanto 14,1% da população nessa faixa etária recebeu o diagnóstico de depressão. Então a gente tem ansiedade, a gente tem a falta de sono e acaba culminando para a depressão. A alimentação ela é um fator vital nisso, para diminuir, né, esses números, para prevenir que isso aconteça? Com certeza, sim. Uma boa alimentação, ela traz os cofatores aí, né, os nutrientes, as vitaminas que vão ajudar na prevenção, né, tanto da depressão, na melhora dos quadros depressivos. A gente tem também uma melhora do sono quando as refeições, né, são feitas em horário e quantidade adequadas, com tipos de alimentos a serem evitados mais no final do dia para proporcionar uma boa noite de sono, Sim. né? Então, se a alimentação for saudável, né, se a gente tiver o consumo das frutas, legumes e verduras, que são as maiores fontes desses nutrientes, a gente consegue melhorar, sim, esses quadros de ansiedade, né, de depressão e falta de sono. A ansiedade, ela vem até pelo uso excessivo de telas, dessa conectividade, né, que recentemente a gente tem, né, a gente fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer hora, né, então tudo isso vai se somando, mas se a gente melhorar a nossa alimentação e também esses hábitos, né, a gente consegue sim melhorar esse quadro aí, né, de insônia, de depressão, de ansiedade. A gente precisa, no momento da refeição, deixar tudo de lado, né? Tem que esquecer TV, tem que esquecer celular e prestar atenção na refeição, né? E essa refeição sendo saudável, a gente vai ter os nutrientes certos, a gente dando atenção, né, para a nossa refeição, que a gente fala atenção plena na hora de comer, Sim. né? A gente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente melhora, né, tudo, a saciedade, né, então a gente não fica comendo sem necessidade, né, porque quantas vezes acontece da pessoa comer aquilo que ela gosta demais, mas no final da refeição ela já nem lembra como que era o sabor, porque ela estava assistindo uma televisão, né, esse tempo de tela exagerado diminui a produção de alguns hormônios que vão ajudar esse sono chegar e a gente entrar nesse sono profundo durante a noite, né? Então a gente precisa diminuir, né? Ir diminuindo luz, melhorando a qualidade das últimas refeições, diminuindo o consumo de cafeína, né? Para desligar mais cedo, né? Porque senão aí a gente acaba demorando para dormir, Sim. dormindo mal, acordando cedo, porque no outro dia, né, a rotina continua, e aí vem, né, os quadros de ansiedade, depressão e, né, pode acarretar também outros problemas de saúde, dependendo do IMC, né, se a gente tem uma obesidade, desenvolver um quadro de hipertensão, né, diabetes, então tudo isso está ligado, né, não tem como a gente tratar a obesidade só com a alimentação, né, é um conjunto aí de fatores. E esse estudo mostra pra gente que cada vez pessoas mais jovens, adolescentes. Em que momento os pais devem procurar uma nutricionista para ir prevenir que isso aconteça, ter esse cuidado? Olha, eu acho que no momento pré-concepção, se, né, a pessoa já planeja engravidar, né, um casal já deseja ter aí o seu bebê, já pode procurar um nutricionista nesse momento, né, porque a gente tem muitos benefícios de uma alimentação bem adequada antes da concepção, né? Geralmente aí uns 3 meses. E aí, durante a gestação, ter uma boa alimentação é essencial, né? Eu fico muito preocupada, né? Às vezes eu vejo gestantes se alimentando mal e já saber que isso vai impactar na saúde daquela criança, né? Porque desde o momento da concepção,
principalmente aí nos primeiros 3 anos de vida da criança, a gente tem um impacto muito grande daquilo que ela recebeu, né, pré e pós-concepção ali durante a gestação, né? Então, a gente já sabe que nesse momento a gente já tem que ter uma boa alimentação, né? Sim. E acompanhar essa criança, né, depois, né, do tempo de aleitamento materno, né, que a Organização Mundial de Saúde recomenda aí os 6 primeiros meses de vida, aleitamento materno exclusivo, se isso for possível, maravilhoso. E se tiver dúvidas quanto à introdução da alimentação, procurar um nutricionista aí nesse momento também, né, para fazer uma introdução alimentar adequada. Depois disso, vai acompanhando, né, se a criança está aceitando bem os alimentos, se ela consome as frutas, legumes, verduras, e se tiver com alguma dificuldade, procurar o nutricionista, né, para que possa melhorar, né, a variedade dessa dieta, para não ter risco de dislipidemias, que é o que tem aparecido demais, crianças com 2 anos, 2 anos e meio com colesterol bem elevado. Sim. Né? Então, para que isso não aconteça. E, assim, qualquer momento da vida, a nutrição pode ajudar. Para qualquer pessoa que tenha ali uma dificuldade em se organizar em relação à alimentação, pode procurar o profissional, participar de grupos, né, de alimentação saudável. Tudo isso é importante. E, doutora, o que o município oferece na questão da nutrição, do cuidado aí para a saúde brasileira, para a saúde dos ouro-finenses? Aqui no município de Ouro Fino, a gente tem promovido, né, o Grupo Saúde no Prato, né, que a gente faz aí reuniões semanais nas equipes de saúde da família, onde a gente cada semana aborda um tema, né, então uma semana a gente vai falar de ultraprocessado, a gente vai avaliar rótulo, a gente vai fazer, a gente vai organizar como que vai ser a semana, qual que vai ser a nossa meta a ser atingida, então é bem interessante, né, a gente vai abrir agora no mês de agosto novas inscrições, a gente tem também um atendimento individualizado, né, que é a nutricionista Lidiane que faz. Então, se lá no grupo a gente vê que tem uma necessidade de ser um acompanhamento mais individualizado, a gente faz esse encaminhamento, né? E, além disso, tem a parte da atividade física também, né? Sim. Que a gente, nas equipes de saúde da família, tem esse grupo de atividade física, né? Que é o professor Giovanni que trabalha, né, com esses grupos. Todo mundo pode ir, desde criança até idosos, né, ele vai formando os grupinhos lá e ninguém faz mais do que consegue, mas ele vai estimulando se movimentar, né, isso que é importante. A caminhada, né, que é básica, é uma atividade para todos, e todos Sim. podem fazer, né, não precisa ter nenhum aparelho específico, né, nenhum equipamento específico. E lá nesse encontro de atividade física, ele também vai dar exercícios que são fáceis de fazer e que a pessoa depois pode até fazer em casa. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado bastante para promover saúde, né, com alimentação, atividade física, e tem sido muito, muito gratificante os resultados. E as pessoas que tiverem interesse em alguma dessas opções, elas devem procurar a sua ESF do seu bairro. Isso, a equipe de saúde da família, os agentes de saúde, eles divulgam, fazem a inscrição, e se caso, né, às vezes a pessoa não está em casa durante esse momento, né, que os agentes fazem a visita, pode ir também até a equipe de saúde da família, né, de referência do seu bairro. Perfeito. Doutora Vivian, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu deixo esse momento aberto para você mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, se quiser aí abordar mais algum tema, fica à vontade. Sim. Eu acho que é importante, né, cada um pensar como tem sido a sua alimentação, né? Tentar analisar aí para ver se dá para melhorar alguma coisa, né? Se organizar melhor, se planejar para ter alimentos saudáveis em casa, né? E se tiver crianças em casa, também se preocupar ainda mais, né? Porque é a herança, né, de bons hábitos alimentares que você vai deixar para essa criança. Né? Então, uma criança imita aquilo que ela conhece, né? Então, se ela só conhece uma má alimentação, ela vai continuar a sua vida aí tendo essa alimentação como referência. Então, se planejar melhor, definir a alimentação como uma das prioridades na sua vida é importante,
né? Não deixar de se alimentar bem. Quanto mais colorida o seu prato, a sua alimentação, melhor, vai ter mais diferentes vitaminas, minerais aí, né? Não esquecer de uma boa hidratação e tentar praticar aí uma atividade física aí durante a semana, né? Pelo menos uns 40 minutos por dia, para ajudar também na manutenção do peso saudável, tá bom? Perfeito, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações na Difusora Ouro Fino 94.1.